adianta. Vamos começar com um exemplo. Não tem que explicar. Até que as matérias já foram bem desenvolvidas. Nós vamos usar o que macete e o que moleza. E o resto é só um pouquinho de raciocínio. Lembrar um pouquinho de bom senso aí que vai funcionar. Então tá ali a água, sei lá quanto de água, uma massa de 80 gramas de água com uma temperatura de 20 graus Celsius. Eu vou jogar aqui dentro dessa água gelo, vários cubinhos de gelo. Observem que esse recipiente está coberto por uma estrutura adiabática, ou seja, não troca calor com o meio ambiente. Só o gelo vai receber calor da água e a água vai perder calor para o gelo. Não tem outra troca de calor ali. Quanto de gelo? Vamos botar de uma vez 20 gramas de gelo e vamos colocar com uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Tudo bem para vocês? O Czinho da água tu tem que conhecer, 1 caloria por grau Celsius. O Czinho do gelo, alguns já acabaram decorando, porque a gente usa muito, 0,5 calorias por grau Celsius. Não custa observar que variar 1 grau a temperatura de 1 grama de água exige mais energia do que variar 1 grau 1 grama de gelo. É mais fácil variar a temperatura do gelo do que variar a temperatura da água. Embora seja o mesmo átomo, esses átomos se comportam de maneira diferente dependendo da temperatura, né? Show de bola. Galerinha, agora eu fico me perguntando, será que o gelo derrete e vira água? Ou será que a água congela e vira gelo? Pois é, como tem bem menos gelo e já está próximo de zero, e tu sabe que é mais fácil variar a temperatura dele, eu já sei só de bater o olho que vai terminar tudo em água. Mas, será que vai ser sempre assim fácil de visualizar? Então não tem jeito. O negócio é tu fazer um cálculo para ver quanto de energia um e o outro vão exigir para chegar até zero. Por que zero? Porque eu estou trabalhando com água. E nós sabemos que a água muda a zero. Se fosse um problema envolvendo glicerina, tu saberia a temperatura onde a glicerina derrete? Nem eu. Então o cara teria que fornecer. Concorda comigo? Se for água, é tu que tem que lembrar que a água muda de estado físico a zero. Se for outra substância, ele tem que falar. Considere que a substância muda de temperatura tal. Peraí então. Então eu vou pegar o gelo, vou pegar a água e vou fazer a conta para os dois chegar até zero. Se o gelo está a menos 10 e quer chegar a zero, é que macete ou é que moleza? Vai mudar a temperatura, não vai? Então a gente sempre vai começar com um que macete. Que macete até que temperatura? Zero. Sempre até zero, se for água. Sempre até zero. Massa de gelo. Czinho do gelo. Temperatura final que eu estou supondo. Eu estou supondo que ele vai chegar a zero. Nem tenho certeza. Temperatura inicial. Observe que fazer o primeiro que macete é tranquilo. Menos com menos? 20 vezes 0,5? E 10 vezes 10? Interpretação física. O gelo tem que receber 100 calorias para chegar. Mesma conta para a água. Massa de água. Czinho da água. Temperatura final. Suponho que é zero. Não sei se vai ser zero. Menos 20. E aí vai ficar. Ficou negativo, né? Menos 2 vezes 8, 16 com 2 zeros. Interpretação física. Aquela água ali, para poder chegar a zero, tem que perder. Mas pelo princípio das trocas de calor, nós vimos que tudo que um perde... Então quando essa perdeu 1 caloria, ganhou 1. Perdeu 50. Perdeu 100. Chegou a zero? Ganhou 100. Esse cara chega a zero primeiro. Ou seja, quando tu faz o que macete até zero, sempre começa assim, que macete até zero. Por quê? Porque eu preciso saber quem chega a zero primeiro. O menor em módulo é que chega a zero primeiro. Concorda que é o menor em módulo? Porque esse primeiro é menor que esse, né? Beleza? Então o que aconteceu até agora? Eu sei que essa água vai perder 100 calorias, mas vai continuar quentinha, né? Acima de zero, né? Concorda comigo? Esse cara chegou a zero. E se ele está a zero e está em contato com água quentinha, o que vai começar a acontecer com esse gelo? Vai derreter, vai
começar a derreter. Agora a pergunta é, será que derrete tudo? Pode derreter tudo e pode não derreter, né? Quanto que essa água já perdeu? 100. Quanto que ela pode perder ainda para chegar a zero? 1.500. Mas vamos lá, já que ele vai começar a derreter, que cálculo que eu faço? É sempre intercalando, lembra que moleza, que macete? Isso não muda. Qual é a massa de gelo que eu tenho para derreter? 20. E o calor latente, alguém lembra? 80 calorias por grama, não é obrigado a lembrar. Vimos muito rápido, sempre. O calor latente de fusão do gelo é sempre esse, 80 calorias por grama. E se fosse solidificação? Beleza, menos 80. Vamos ver aqui. Caramba, 2 vezes 8, 16. 1.600 calorias. E aí, galerinha, vai dar de derreter todo? Só me deu igual, ó. Ah, mas aqui ele já tinha entregado 100, só sobrou 1.000 Então, ao olhar esses dois, eu percebo que essa soma superou esse valor. Concorda comigo? 1.700, 1.600. Essa soma superou esse valor, não é isso? Caramba, no início, quando eu bati o olho na questão, eu, com toda a experiência que eu tenho, achei que o gelo ia derreter todo. Me arrombei. Percebi agora que não vai derreter todo. Cuidado! Já que eu concluí isso aí, eu percebo que a água vai chegar a zero. Só que na hora que a água chegar a zero, o gelo vai ter derretido todo? Então eu já concluí que no final vai ter água e gelo em que temperatura? Só falta descobrir a massa de gelo que derreteu. Concorda comigo? Porque a massa de água não vai ficar alterada? Então peraí, quando eu coloquei 20 aqui, derreteu os 20? Foi esse o meu erro. Eu achei que ia derreter tudo e não derreteu? Quer dizer que no lugar do 20 eu coloco M, que eu não sei quanto é que é. Concorda comigo? Quanto é que derreteu, sabe? Nem eu. Quando a gente não sabe alguma coisa, não dá um nome para aquilo, geralmente é X, né? Mas X é chato, vou botar M de massa. Tudo bem? M vezes 80. Qual é o princípio das trocas de calor? Calor recebido mais calor perdido igual a zero. Quem é que está recebendo calor, meus amigos? É, o calor vai do quente para o frio, né? É o gelo que está recebendo calor. Quanto que ele recebeu? Recebeu 100 para chegar a zero. Mas isso, né? Eu não sei quanto é que é, mas ele vai receber 80 vezes M, onde M é a massa que derreteu. Isso é o calor recebido. E a água perdeu quanto? Perdeu 1.600. Não é isso? Pronto, aí eu vou conseguir descobrir qual é a massa de gelo que derreteu. 80M mais 100 menos 1.600 é igual a 0. 80M é igual menos 1.500, passa para o outro lado, mais 1.500. Está multiplicando, passa dividindo. Assim eu descobri qual é a massa de gelo. 75, 37,5, metade de 37,5. 36 é 18. Mais 0,75. 18,75 gramas. Essa massa é o que mesmo? A massa de gelo que derreteu. Então eu quero que tu me diga, como é que ficou no final o potinho? Quanto de gelo sobrou lá? Né? Não eram 20 gramas? Sobra 1,25 de gramas de gelo boiando e o resto tudo água. Ou seja, já tinha 80 gramas de água, né? 98,75 gramas de água. E a temperatura? É zero, porque se sobrou água e gelo, esse equilíbrio só pode se dar a 0 grau. Então nós fizemos o caso 1. O caso onde um deles começa a mudar de estado físico, mas nem termina. Já se equilibra a temperatura e parou desse jeito. Olhem como é que foi o raciocínio. Começou tudo com 1. Sempre até... O cara que deu um valor menor vai exigir menos energia. Como a energia passa de um para o outro, o menor em módulo vai ganhar o que moleza de presente. Eu primeiro pensei, vai derreter tudo. Joguei toda a massa que eu tinha. E na hora que eu percebi que ao todo eu precisaria de 1.700 calorias e eu só tinha... Eu percebi, caramba, me arrombei, o gelo não vai derreter.
Na verdade é bom quando isso acontece, porque aí de cara tu já sabe a temperatura. 0. Concorda comigo? Aí eu vi, caramba, onde é que eu errei? Eu errei na massa. Tiro a massa e boto M e acabou o problema. O calor recebido mais o calor perdido tem que dar igual a... Aí tu acha a massa que mudou de estado físico. Se eu mudasse de escala, ia alterar... Nada. A única coisa que ia alterar é os valores do Czinho. Mas a técnica de raciocínio ia ser toda idêntica. Certo? Não ia mudar absolutamente nada. Ótima colocação. Galerinha, vamos agora dar uma alterada nessa situação para o gelo derreter todo? Só para a gente ver o que ia acontecer? Tá, então eu vou dar uma leve alterada. O que vocês me sugerem de alterar aqui no problema? Pode ser ou eu altero a quantidade de gelo ou deixo o gelo mais próximo de 0, né? Show de bola. Então eu vou dar uma leve alterada, mas eu não vou apagar nada aqui não, pra galera que estiver terminando a cópia ali. Nós vamos fazer as 3 situações, hein, pessoal?